Sejam bem-vindos à segunda competência da disciplina de estoques do curso técnico de administração. Neste momento, a gente vai analisar o tipo e a classificação de estoques. Vamos perceber que a classificação de estoques ela pode ser relacionada, como eu já disse, ao seu tipo, à importância ou valor, ou à avaliação de estoques. Primeiro, nós vamos falar quanto ao tipo desse estoque, a classificação desse estoque quanto ao tipo. Primeiro, o estoque pode ser relacionado à sua matéria-prima ou materiais auxiliares, aos materiais semi-acabados, aos componentes, aos produtos acabados e ao estoque de segurança ou mínimo. Quando a gente fala sobre os materiais, sobre o estoque de matéria-prima ou materiais auxiliares, a gente está falando na armazenagem que essa organização vai fazer de insumos e matérias-primas que vão ser armazenados antes de acontecer o processo produtivo. Então, todo material que vai ser utilizado e vai ser transformado no processo produtivo é chamado estoque de matéria-prima ou materiais auxiliares. A partir do momento que existem produtos que estão sendo construídos, que ainda estão sendo elaborados no processo produtivo, mas ainda não está acabado, a gente vai ter um estoque de materiais semi-acabados. Imagine uma roupa que está sendo confeccionada, porém o seu tecido já foi cortado e ainda está num processo de costura, mas ainda não passou pela fase de acabamento para poder verificar se aquela roupa está completa. Então, nesse processo de corte ainda e pelo processo de costura, essa armazenagem de um produto que ainda não está completo, é chamado de material semi-acabado. Veja, quando eu falo dessa roupa que está sendo costurada, eu estou dizendo que ela ainda não está pronta, né? Que um momento ela vai ser uma roupa que vai ser possível de ser vestida. Diferentemente de outro tipo de estoque, que a gente chama de estoque de componentes. O estoque de componentes é um produto que já é acabado, mas ele sozinho não tem uso. É necessário que ele seja acoplado a outro produto para que ele possa ser utilizado. Um farol de um carro, sendo ele apenas um farol, é apenas um componente. Vai estar lá armazenado. Mas eu preciso do carro para que ele seja utilizado de uma maneira completa. Então, quando eu falo de um farol ou de um assento de um carro, de um banco de um carro, eu estou falando que eles são materiais de componentes que estão esperando o seu momento no processo produtivo para serem acoplados àquele automóvel. Depois, a gente tem um estoque de produtos acabados. Como eu estava falando agora há pouco de carros e de roupa, por exemplo, uma camisa pronta vai ser um produto acabado. Uma calça pronta vai ser um produto acabado. Um carro já produzido também vai ser um produto acabado. Quando tanto essa camiseta, ou esta calça, ou este carro, eles foram produzidos, estão prontos, não necessariamente eles já saem daquela organização. Então, é necessário ainda estocá-los para depois direcioná-los ao seu cliente. Por fim, nós temos o estoque de segurança. O estoque de segurança, ele vai ser utilizado como uma maneira de a gente poder saber o ponto necessário para que a gente possa fazer pedidos de novos materiais. Então, é através de uma fórmula que a gente vai saber o momento certo de poder pedir mais suprimentos. A fórmula do estoque de segurança é formada pela demanda máxima subtraída da demanda média. A partir daí, você vai poder saber qual é o momento importante de poder pedir mais material para a sua organização. Ok? Depois que nós falamos da classificação quanto ao tipo, vamos falar da classificação dos estoques quanto à importância do seu valor. Quando a gente fala da importância do seu valor, esse método também é conhecido como método ABC, devido a Vilfredo Pareto, que foi um economista italiano, que ao fazer um estudo sobre a economia, sobre as classes sociais do século XIX da sua região, percebeu que 20% das pessoas ficavam responsáveis por 80% da renda. Ou seja,
havia uma concentração da renda numa minoria de pessoas, em 20% delas. Quando a gente fala do método ABC ou da curva ABC, a gente quer dizer que vai existir materiais que são muito mais importantes dentro de um processo produtivo e que tem que ser cuidado com o seu armazenamento, quando comparados com outros produtos. Como eu falei para vocês, a classe A vai ser de grupo de itens mais importantes que devem ser trabalhados com grande atenção por parte da empresa. São aqueles itens que dão a sustentação de vendas e normalmente correspondem a 20% do volume total. A classe B é um grupo intermediário de itens em relação à importância, quantidade ou valor, podendo corresponder a 30% do total. E a classe C, o grupo de itens menos importantes em termos de movimentação, valor ou quantidade. No entanto, também precisam de atenção, porque geram custo para manter estoque. Podem corresponder a 50% do volume total. Quando analisado essa figurinha aqui da curva ABC, a gente pode perceber que a classe A corresponde apenas a 20% dos itens, mas vai ter uma importância de 80% do valor, então isso é uma grande importância. A classe B vai ser 30% dos itens, mas diferentemente da parte A, que fica responsável por 80% dessa importância do valor, a classe B só tem 15%. A classe C são 50% dos itens, mais 5% do valor, ou seja, pequena importância. Vamos ver. A gente estava falando há pouco tempo de roupa. Provavelmente o tecido vai ser um material de grande valor para o processo produtivo de uma camiseta, por exemplo. Então, vai se ter tecido, mas apenas o tecido ele vai ser responsável por 80%. Só que uma camiseta ela pode não ser feita apenas de tecido. Ela leva também linha, ela pode levar botão. Então, esses outros, dependendo dessa customização dessa roupa, ela pode ainda levar alguns detalhes de customização que vão fazer parte da roupa, mas que a sua importância vai ser menor. Então, esses materiais, eles têm uma menor importância quando comparados com o tecido. A outra forma de classificar os estoques é através da sua avaliação. O que é importante saber em relação à política de estoques? Que é necessário assegurar o dinheiro investido nos estoques, que esse dinheiro seja o mínimo possível, garantir que o valor desse capital seja uma ferramenta de tomada de decisão, para você poder saber qual é a melhor forma de decidir sobre o estoque que vai ser feito e evitar desperdício, como perda de validade, roubos e extravios. Ou seja, o maior objetivo do custeio do estoque é a determinação de custos adequados às vendas, de forma que o lucro apropriado seja calculado. Existem 3 formas de se analisar, ou essas são as mais conhecidas, os estoques. Temos PEPS, o EPS e custo médio ponderado. O método PEPS é conhecido como o primeiro que entra, o primeiro que sai. O método EPS é aquele conhecido como o último que entra e o primeiro que sai. E é também o custo médio ponderado, que a gente vai ver, vai ser feita uma média ponderada a respeito dos valores desse custo. Pois bem, vamos falar primeiro do método PEPS. À medida que ocorrem as vendas, vão ocorrer baixas no estoque a partir das primeiras unidades compradas. Esse método tem algumas vantagens, como os itens usados são retirados do estoque e a baixa é dada nos controles de maneira lógica e sistemática. O resultado obtido espelha o custo real dos itens específicos usados nas saídas e o movimento estabelecido para os materiais, de forma contínua e ordenada, representa uma condição necessária para o perfeito controle dos materiais, especialmente quando estes estão sujeitos a decomposição, mudança de qualidade e etc. Analisando aqui a tabelinha, a gente pode ver o seguinte. Veja só, no dia 1º de janeiro, houve uma entrada que foi de R$ 1,30, uma unidade de R$ 1,30. Então, o saldo ficou de uma quantidade de R$ 1,30. Quando foi no dia 2 de janeiro, a gente teve uma entrada de R$ 1,20.
Então, no saldo, não aparece a soma desses dois. Aparece primeiro uma entrada de R$ 1,30 e logo abaixo uma entrada de R$ 1,20. No dia 3 de janeiro, aparece uma entrada de R$ 1,00. Você vai ver que no saldo tem uma entrada de R$ 1,30, uma entrada de R$ 1,20 e uma entrada de R$ 1,00. No dia 4 de janeiro, em vez de haver uma entrada, houve uma saída. A primeira saída que vai acontecer é do primeiro que entrou. O primeiro valor que entrou foi de R$ 1,30. Logo, a primeira saída vai ser de R$ 1,30, restando o saldo de R$ 1,20 e R$ 1,00. O próximo método é o EPS, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Este método ele não é muito utilizado. O custo de estoque desse método é determinado como se as unidades mais recentes adicionadas ao estoque, ou seja, aquelas últimas que entraram, fossem as primeiras unidades vendidas, ou as primeiras a sair. Existe uma preocupação muito grande com esse método, porque ele não vai levar em consideração que alguns materiais são perecíveis, e por isso podem se deteriorarem. E, consequentemente, devido a este fato, por ser o último a entrar, vai ser o primeiro a sair, aquele que entrou primeiro pode simplesmente perder a sua validade. Analisando de novo a tabelinha, que é bem parecida com a tabelinha anterior do método Pepsi, a gente percebe que houve a entrada no dia 1º de janeiro de R$ 1,30 e que o saldo ficou de R$ 1,30. Quando foi no dia 2 de janeiro, a gente teve a mesma coisa, uma entrada de R$ 1,20 e aí o saldo fica R$ 1,30 e R$ 1,20. No dia 3 entrou R$ 1,00. Quando a gente vai ver o saldo fica R$ 1,30, R$ 1,20 e R$ 1,00. Porém, no dia 4 de janeiro, a saída vai ser da última que entrou. No caso, o material que custou R$ 1,00, restando no saldo R$ 1,30 e R$ 1,20. A próxima classificação dos estoques vai ser a do custo médio ponderado. Esse método também é chamado de método da média ponderada ou média móvel e vai se basear na aplicação dos custos médios em lugar dos custos efetivos. Ela é aceita pelo fisco e ela é amplamente utilizada. E ela leva em consideração também o princípio contábil da aquisição, que vai determinar que se incluam no custo dos materiais, além do preço, todos os outros custos decorrentes da compra e que se deduzam todos os descontos e bonificações eventuais recebidos. Para a gente poder compreender, vamos voltar àquela tabelinha para ver a diferença entre a forma de avaliar o estoque num PEPS, o EPS no custo médio ponderado. Veja só, no dia 1 de janeiro, entrou uma peça de R$ 1,30. E lá no saldo, a gente vai ter uma peça de R$ 1,30. No dia 2 de janeiro, vai entrar uma peça de R$ 1,20. R$ 1,30 mais R$ 1,20 dá R$ 2,50. Como nós temos duas peças, a média vai ser R$ 1,25. No dia 3 de janeiro, vai entrar uma peça de R$ 1,00. R$ 1,30 mais R$ 1,20 mais R$ 1,00 vai dar um total de R$ 3,50. R$ 3,50 dividido por 3 vai dar, em média, 1,17. Agora, reparem na saída do dia 4 de janeiro. Uma peça vai sair desse estoque, porém, o valor dela vai ser de R$ 1,17, que é justamente a média desses três itens que entraram, restando, no saldo, duas unidades de R$ 1,17, que vai dar um valor de R$ 2,34. Eu espero que vocês tenham compreendido as classificações de estoques que foram vistas agora nessa segunda competência. Espero que vocês não tenham dúvida, mas também, se tiverem, nós estamos à disposição no chat ou então através dos comentários que vocês podem postar no ambiente. Mais uma vez, peço a vocês que não fiquem apenas atrelados ao livro didático que tem no ambiente virtual. Por favor, pesquisem em outros livros ou até na internet sobre esses métodos que foram analisados nesta competência. Ok? Até a próxima competência.